Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Você vai ver hoje aqui no Band Cidade. Curso de formação de bombeiros em Uberlândia está em fase final. Polícia fecha o cerco à criminalidade em uma das principais cidades do Triângulo Mineiro. Na quarta reportagem da série especial Nutrição, a história de uma aposentada que chegou a pesar mais de 130 quilos e emagreceu. Agora, no Band Cidade. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa falando de segurança pública. Em Araxá, no Triângulo Mineiro, a polícia fechou o cerco à criminalidade. Esta espingarda artesanal estava com um adolescente de 17 anos. Os dois foram levados à delegacia. No bairro Alvorada, os policiais apreenderam drogas escondidas em uma mata. Com a ajuda de um cão farejador, eles localizaram aproximadamente 145 gramas de maconha em pedaços. Já no bairro Novo São Geraldo, a polícia fechou o cerco a 2 jovens que teriam assaltado uma casa de show. Com um dos suspeitos, a polícia localizou uma bolsa contendo R$250 em dinheiro, pertences das vítimas e documentos pessoais. O curso de formação de soldados para o 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Uberlândia está em fase final. Agora, os alunos começam a fase de especialização. Pelo menos 49 deles participam da instrução para o credenciamento de mergulho. Com o calor, as pessoas procuram cada vez mais os rios, lagos ou mesmo as piscinas para se refrescarem. Com isso, há um aumento significativo no número de ocorrências de afogamentos. Assim, 49 soldados em formação participam de uma instrução para o credenciamento de mergulho, que acontece em 3 etapas. Esse curso ele consiste numa carga horária de 80 horas e com diversas atividades, entre teoria e prática. O primeiro passo para ser um mergulhador do Corpo de Bombeiros é ou ele faz o curso de mergulho autônomo de salvamento aquático ou ele faz o credenciamento de mergulho. Nesse caso aqui, eles estão fazendo o credenciamento de mergulho. É o que habilita, o mergulhador no Corpo de Bombeiros. O curso de formação de soldados 2014 do 5º Batalhão de Bombeiros Militar tem hoje 82 novos militares. 49 deles se arriscaram no credenciamento de mergulho e participam de provas para conseguir uma nova qualificação. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, apesar do calor e do período de estiagem prolongado neste ano, os números de afogamento diminuíram significativamente. Enquanto que em 2013 foram 14 atendimentos com vítimas já em óbito e 4 não fatais, em 2014 foram um total de 5 casos e em apenas um deles a vítima sobreviveu. Mas apesar do resultado positivo, é preciso que os militares estejam capacitados para o atendimento. O curso de formação de soldados está se encerrando. E nós conseguimos, junto ao Comando Operacional e a Diretoria de Ensino, o credenciamento de mergulho. Esse credenciamento ele visa habilitar os nossos futuros soldados à prática do mergulho. Hoje nós estamos com 49 alunos do curso de formação de soldados que estão credenciando em mergulho. A única mulher que participa do credenciamento é a soldado de 2ª classe Adriele Ribeiro. Aos 25 anos de idade, ela fala da paixão pela profissão e pela água. Chegar aqui não foi fácil, várias matérias, foi complicado o início, a distância de familiares. Mas eu sempre gostei muito de água, mergulho para mim foi excelente, o primeiro contato que eu tive. E agora é tentar conseguir o credenciamento para estar sempre ajudando. A Prefeitura de Ituiutaba, depois da realização do leilão de veículos sucateados, adquiriu e repassou novos veículos às secretarias de obras e de planejamento, reforçando os setores que precisam de meios de transporte para as ações contínuas pela cidade. Estão sendo entregues uma caminhonete para uso geral da equipe da Secretaria de Obras e também 5 motos à Secretaria de Planejamento para a equipe de fiscalização. Segundo o secretário de Planejamento, Carlos Novaes, os fiscais estavam trabalhando quase sem equipamentos e com esse novo investimento, o trabalho deve ser verticalizado.
Amanhã, na Defensoria Pública de Uberlândia, será realizado mais um mutirão do direito a ter pai. A instituição tem como proposta promover a solução extrajudicial dos litígios. Desta forma, é possível fazer a composição entre as pessoas em conflito de interesse por meio da mediação. E acontece nesta sexta-feira, dia 26 de setembro, o 8º mutirão Direito a Ter Pai. Quem vai comparecer à Defensoria Pública, doutor Fernando? Todas as pessoas que fizeram as inscrições, desde a abertura das inscrições do mutirão, comparecerão amanhã. E nós conclamamos aquelas pessoas que fizeram a inscrição e aquelas que receberam em suas casas a notificação, que compareçam amanhã à Defensoria Pública. Nós vamos estar oferecendo totalmente gratuito a certidão de nascimento, o exame de DNA e o acordo de guarda, pensão e visitas. Então é muito importante que as pessoas, os pais dessas crianças menores que não pediram para nascer, compareçam amanhã na Defensoria Pública com o espírito desarmado, com o espírito conciliador. Os defensores estarão lá para regularizar a situação cadastral dessa criança, essa certidão de nascimento dessa criança e regularizar então, portanto, toda a vida e a convivência dessa criança com a sua família paterna. A Defensoria Pública fica na Avenida Afonso Pena, número 138, no centro de Uberlândia. Hoje, no quadro Eleições 2014, nossa equipe vai esclarecer uma das dúvidas mais comuns entre os eleitores. É possível votar sem o título? A Larissa Santos foi em busca da resposta. Eleições 2014, perdi o meu título e agora, Cristiano, o que as pessoas podem fazer para votar sem o título de eleitor? Isso, o eleitor pode votar com documento com foto. Ele deve levar um documento com foto para votar. Aquele eleitor que perdeu o seu título, que desejar tirar a segunda via, o cartório eleitoral vai estar recebendo requerimento de segunda via até o dia 25 de setembro. Pode procurar o cartório eleitoral. Bom, e além do documento com foto, é importante a pessoa saber qual a sessão eleitoral. Se ela não souber, existirão pessoas preparadas para orientá-la? Isso, a gente orienta o eleitor desde já procurar o cartório eleitoral para saber seu local de votação. Se tem dúvida, se esqueceu, se não sabe, procura o cartório eleitoral para não deixar para o dia da eleição. No dia da eleição também o cartório eleitoral vai estar aberto. Vamos ter gente recebendo esses eleitores para atender, para orientar o eleitor sobre o local de votação. Larissa Santos para Band Triângulo Eleições 2014. A Semana Nacional de Trânsito termina hoje. Em algumas cidades, o evento apenas revelou como a situação é crítica. Gabriela, como está a situação em Uberaba? Boa noite. Boa noite, Natália. Por aqui a situação do trânsito preocupa. Durante a semana, a intenção foi alertar para o comportamento de risco tanto do motorista quanto do pedestre. Em Uberaba, se levarmos em consideração apenas os dados dos bombeiros, até agosto foram 5 acidentes por dia. 40 pessoas morreram só no primeiro semestre. Apesar dos números, a média se manteve. De acordo com os dados da Receita Estadual, Uberaba tem hoje quase 200 mil veículos, praticamente o dobro do que existia há 10 anos. Sem mudanças significativas na estrutura do trânsito, automóveis, motocicletas e pedestres tiveram que se adaptar. Mas, muitas vezes, a imprudência, a falta de atenção e de paciência terminam em acidentes. A polícia passa para nós a área quente, onde acontece realmente o acidente, e a gente vai para esses locais fazer esse trabalho, junto com a equipe. Né? E quais são as áreas quentes aqui de Uberaba? A Badia, né? A Prudente de Moraes é uma das áreas quentes, Barão do Rio Branco, Avenida da Saudade, o centro da cidade é uma área super quente de acidentes de trânsito. Os principais envolvidos nos acidentes e que apresentam as piores lesões são os motociclistas. De acordo com os dados do Corpo de Bombeiros de Uberaba, dos 1.078 acidentes registrados até o mês de agosto em Uberaba, 45% foram com motociclistas. Os números revelam que os acidentes automobilísticos, eles
são comparados, o número de mortes são comparados a países em que estão em guerra. Os pedestres também são vítimas do trânsito violento. Só nos primeiros 8 meses deste ano, 245 pessoas foram atropeladas em Uberaba. A maior parte das vítimas, quando foi atingida, tentava atravessar fora da faixa de pedestres. Mas a faixa nem sempre é sinônimo de segurança. Neste cruzamento no centro de Uberaba, por exemplo, não há semáforo para os pedestres. E eles não sabem quando é a hora segura de atravessar, já que o sinal dos carros não tem intervalo. Quando um fecha, o outro abre. Então nós temos a preocupação e podemos verificar que nestes 5 anos, últimos 5 anos, o número de acidentes acompanhou o número do aumento da população e também no número de veículos. E a Câmara Municipal de Uberaba adquiriu novos equipamentos de informática que irão reduzir 80% do custo de energia elétrica utilizada no local. Serão instalados no prédio, onde funciona a parte administrativa, 5 servidores já licenciados que irão atender cerca de 46 estações de trabalho. Segundo o relatório feito pela empresa que ganhou a licitação, hoje, cada computador consome, em média, 200 watts de energia. Com o multiterminal, este consumo irá cair para 3 watts, o que trará uma economia ao município. Seca que castiga o norte de Minas já chegou a uma situação tão crítica que dá para atravessar o rio São Francisco a pé. É o que você vai ver depois do intervalo. Até já! A seca que castiga o norte de Minas já chegou a uma situação tão crítica que dá para atravessar o rio São Francisco a pé. A reportagem especial é de Júlio Prado e Eustáquio Júnior. O solo que lembra a aridez do sertão já foi o leito de um dos rios mais importantes do Brasil. A estiagem castiga esse trecho do São Francisco, no norte de Minas Gerais. O volume de água já caiu pela metade, na maior seca dos últimos 40 anos. Para quem pescou, igual eu pesquei aqui, andei muito isso aqui, eu nunca vi. 10 cidades mineiras já decretaram estado de emergência por causa da seca. Em Pirapora, o rio que cortava o município agora está assim. Os moradores atravessam de uma margem a outra a pé. O reservatório de Três Marias, o primeiro construído ao longo do São Francisco, já opera com 6% da capacidade. A estiagem prolongada no São Francisco acabou criando bancos de areia no meio do leito do rio. Nesse lugar onde eu estou andando, por exemplo, meses atrás passavam barcos. Era rota de navegação. Para passar agora aqui tem que caçar os canal das azeiras, dos buracos aí, senão não passa embarcação. O centenário Benjamin Guimarães, símbolo turístico do São Francisco e patrimônio histórico nacional, também parou de navegar por causa da queda do volume do rio. Seu Manuel é comandante do barco a vapor e vive um dilema causado por uma triste coincidência. Ele saiu com a família de Pilão Arcado, na Bahia, cidade tomada pelas águas do São Francisco em 1978 com a barragem de Sobradinho. E hoje antecipou a aposentadoria por causa da seca do mesmo rio que inundou a sua terra natal. É uma seca que nos trouxe surpresa, porque eu, na minha condição de fluviário de 42 anos de serviço, hoje já posso dizer 48, porque 42 eu me aposentei, mais 6 que eu já estou no comando do Benjamin, foi a maior seca que eu já presenciei. Isso traz para nós muita tristeza, porque é uma crise que nós não alcançamos, nós não vimos, e não tinha condição da gente acreditar que chegasse a um ponto que chegou. Começou a funcionar hoje em Uberlândia a Junta de Recursos do INSS. O serviço, que antes era prestado apenas em Belo Horizonte, chega agora ao interior. O objetivo é agilizar os processos. A instalação da Junta de Recursos do INSS em Uberlândia foi viabilizada pela vereadora do Partido Verde, Michele Bretas, com o objetivo de agilizar o julgamento dos recursos que antigamente eram feitas apenas na capital mineira. E nós observamos que existe uma morosidade nesse processo. Por quê? Junta-se aqui os documentos de quem precisa, né? A pessoa recorre ao INSS, junta-se aqui o recurso na agência de Uberlândia, manda-se para Belo Horizonte e lá é julgado. Muitas vezes esse recurso pode vir indeferido. A primeira sessão de julgamentos aconteceu nesta quinta-feira para consolidar a instalação da unidade na cidade. E hoje, 30 processos já foram julgados e apenas 4 deles irão passar por um reexame do Conselho. No caso da Junta de Recursos de Uberlândia, nós examinamos
aqueles recursos dos segurados que foram desatendidos pelo INSS. Então, isso tem dupla vantagem, porque é um processo rápido e sem custo nenhum. E o que chama a atenção é que depois que eles recebem um novo relatório de reanálise, eles fazem uma votação para saber se a pessoa tem ou não direito ao benefício. Cada conselheiro tem obrigação de julgar 65 processos, pelo menos, de relatar 65 processos mensais. A cidade de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, foi palco de uma das maiores feiras agropecuárias do interior mineiro. A 40ª edição da Expopec movimentou quase 3 milhões de reais em negócios e promoveu atividades diferenciadas. A exposição consolidou a cidade no cenário nacional. Somente os leilões movimentaram mais de 2 milhões de reais, o que aqueceu a economia do setor rural em toda a região. Na quarta reportagem da série especial Nutrição, Emagreça com Saúde, vamos mostrar a história de uma aposentada que chegou a pesar mais de 130 quilos. Ela emagreceu com redução alimentar, exercícios e muita força de vontade. Quem vê estas fotos não acredita que foi sem dieta maluca, uso de medicamentos e shakes ou mesmo com a realização de uma cirurgia bariátrica que a Alessandra perdeu mais de 80 quilos. Ela fez o que recomendam médicos e nutricionistas, reeducou a alimentação e investiu na prática de esportes. Foi quando eu fui no médico, ele falou que meu triglicérides estava 660, que era para mim dar um jeito de fazer uma bariátrica. Aí eu fui, ele me encaminhou para outra médica, ele falou, aí ela me deu o pedido da bariátrica, comecei a fazer a reeducação alimentar, depois que ela deu o pedido. Aos 46 anos de idade, Alessandra Carla de Oliveira chegou à marca dos 133 quilos. Hoje, aos 48, ela pesa 61. E tudo isso com um sorriso no rosto e muita força de vontade. Hoje em dia eu me acho assim, falar mesmo, eu me acho linda. O jeito que eu era e estou até agora, eu me acho linda. Sou feliz, vivo cantando. É muito importante as pessoas entenderem que a gente precisa introduzir hábitos saudáveis. Isso é a reeducação alimentar. Lá no começo da nossa vidinha, primeiro o leite materno, depois a introdução da alimentação complementar, e aí a gente vai adquirindo nossos hábitos alimentares. A Alessandra conta que além da reeducação alimentar e dos exercícios, ela bebe muita água e que isso fez toda a diferença na perda de peso. E o melhor de tudo é que ela pegou o gosto pelo modo de vida saudável. E muito exercício, muita água. Amanhã, em Capinópolis, no Pontal do Triângulo, acontece a primeira feira e mostra cultural organizada pela equipe do programa. Uma oportunidade para os moradores e visitantes apreciarem o artesanato desenvolvido pelos jovens ao longo do ano. O evento será realizado a partir das 8h30 da manhã, no Centro de Geração de Rendas, na Rua 98, número 558. No próximo bloco, aqui no Band Cidade, no esporte, Cruzeiro vence mais uma pelo Brasileirão. Eu volto em instantes, até já. Em Uberlândia, Tarsila do Amaral, uma das artistas centrais da pintura e do modernismo, serviu de inspiração para alunos em um projeto interdisciplinar. As obras na parede da escola fazem uma releitura, uma vernissagem. Mas é uma exposição de arte. No nosso caso, nós fizemos uma releitura, não é uma cópia da obra, é uma releitura. Então, cada grupo deixou a sua marca registrada nas obras também. Tarsila do Amaral faz parte da primeira fase do modernismo brasileiro. Esse quadro a gente relatou assim, um pescador, Ele estava pescando aí e com uma pequena vila atrás dele. Eu achei muito diferente, que nós não estamos acostumados a fazer isso, achei bem legal. E a professora garante que arte e matemática andam juntas para uma melhor aprendizagem. A gente fez meio que um trabalho interdisciplinar, Nós juntamos um pouco da história do Brasil com a Tarsila do Amaral, um pouco da geometria, porque as obras dela utilizam muita geometria, e também estudamos um pouco da geografia, dos lugares dos quais ela pintava, se inspirava para pintar. E aí resolvemos fazer essa vernissagem para utilizar a aula de artes para expor esse trabalho.
Amanhã, às 8 horas da manhã, acontece a caminhada Tim pela Vida e Meio Ambiente. Cerca de 650 crianças do bairro Santa Luzia, alunos das escolas estaduais Professor Inácio Castilho e da Rio das Pedras, participarão do evento, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente e a valorização de uma vida saudável. Após a caminhada, que acontecerá no entorno do Parque Santa Luzia, as crianças realizarão o plantio de mudas. Agora o futebol. O Cruzeiro venceu mais uma no Brasileirão. A vítima desta vez foi o Coritiba. O time mineiro abriu agora 8 pontos de vantagem para o segundo colocado. Logo no começo do primeiro tempo, pênalti para o Cruzeiro. Na cobrança de escanteio, Germano derruba Nilton. Cartão amarelo para Germano e muita reclamação dos jogadores do Coxa com o juiz. Marcelo Moreno vai para a cobrança e marca o primeiro gol do Cruzeiro no canto direito do goleiro Vanderlei. Em um contra-ataque com Everton Ribeiro, que recebeu o cruzamento de Ceará, ele bate e Vanderlei defende. No rebote, ele não dá chance para o goleiro e balança a rede. No segundo tempo, o técnico Marquinhos Santos voltou com um time mais ofensivo. Tirou Germano e apostou em Martinútil. E parece que a troca foi boa. Aos 16 minutos veio o gol Coxa Branca. Cruzamento da área e Martinútil desconta para o Coritiba. O Cruzeiro mostrou que a derrota para o Atlético Mineiro não abalou a equipe e voltou a vencer. Com este resultado, o Coxa continua na zona de rebaixamento e ainda corre o risco de segurar a lanterna do campeonato. Já o Cruzeiro segue líder agora com 52 pontos, ampliando ainda mais a vantagem para o segundo colocado. Fizemos um primeiro tempo primoroso, né? Porque não demos qualquer chance para o Coritiba chegar e chegamos e aí pecamos em não fazer o terceiro gol. Já o Atlético Mineiro joga hoje contra o Santos. A partida será em Belo Horizonte. Para o Galo, a vitória significa se aproximar da zona de classificação para a Libertadores. Ele é referência no grupo do Galo. Tem grande identificação com a torcida. Olha aí, todo mundo querendo tirar uma foto com o atacante. Isso é muito recíproco, né? E é gostoso ter esse carinho, sinal que você está fazendo alguma coisa de bom. Jogador de seleção brasileira, artilheiro do Atlético no campeonato com 6 gols. Balançou as redes no último clássico. A fase tá boa, hein, Tardelli? A confiança voltou, né? Me sinto bem à vontade dentro de campo. Então eu espero terminar o ano dessa mesma forma. Com Luan machucado, Tardelli deve ter a companhia de Guilherme, Carlos e Dátulo no quarteto ofensivo hoje contra o Peixe. Na lateral esquerda, Douglas Santos substitui Emerson Conceição machucado. O esquema com apenas um volante utilizado no clássico contra o Cruzeiro será desfeito. Josué pode voltar à equipe titular para fazer dupla com Leandro Donizete. A gente está à disposição do Levi, então se houver necessidade e se ele optar pela escalação de um ou outro, sem dúvida nós temos condições aí de jogar e ajudar o Atlético. Com qual esquema tático o Atlético vai entrar em campo? Pouco importa. O que os torcedores querem mesmo é que a equipe entre de vez no G4. E na tarde de hoje, um lavrador de 43 anos fraturou as 2 pernas após cair em um poço de cerca de 10 metros de profundidade. O acidente aconteceu em uma chácara no residencial Minas Gerais, em Uberaba. De acordo com os bombeiros que responderam ao chamado, o trabalhador já havia realizado a perfuração do local. Quando tentava sair, sendo puxado por uma corda, ela se rompeu. Além das fraturas, o homem sofreu escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. A reportagem completa você acompanha amanhã no Minas Acontece, às 7 horas da manhã. O Band Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.